Você acompanha os novos acontecimentos sobre saúde, esporte, política, educação, denúncias e acontecimentos que fazem parte do dia a dia das cidades de abrangência da Band+. Band Cidade, de segunda a sexta a partir das 6:50 da noite na tela da Band+. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. O sorotipo 3 da dengue registrou aumento em meio a testes positivos para a doença no Brasil, sobretudo nos estados de São Paulo, Minas Gerais, do Amapá e do Paraná. O aumento de casos foi registrado principalmente nas últimas 4 semanas de dezembro. O cenário preocupa autoridades sanitárias brasileiras, já que o vírus não circula de forma predominante no país desde 2008. Isso, consequentemente, deixa grande parte da população suscetível, que não entraram em contato com esse sorotipo e pode ter a doença. E o efeito El Niño segue em 2025, deixando o clima quente, ambiente propício para o aumento da proliferação do Aedes aegypti, vetor da doença. As autoridades alertam e orientam a população a não manter água parada, ambiente perfeito para a reprodução dos mosquitos. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Alô, alô, muito bom dia. Está no ar Nossa Área em FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda joinha. Você que está no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. E agora os destaques do dia. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Já classificada, a Ponte Preta entra em campo daqui a pouco, às 13 horas, quando enfrenta o IAP pela terceira rodada da Copinha. Macaca já está garantida na próxima fase e joga para definir a posição no grupo 2. Para o elenco profissional, a diretoria segue no mercado de olho em mais um zagueiro para integrar o grupo para a disputa do Paulista. Durante o Esporte em Debate de ontem, o mineiro, taxista que trabalha na região do aeroporto de Viracopos, anunciou o novo reforço do Guarani para 2025. Luiz Miguel desembarcou em Campinas, rumo ao estádio Brinco de Ouro, e deve ser mais uma opção para Maurício Souza no sistema ofensivo. Pela Copinha, Bugre foi derrotado pelo Nova Iguaçu, 1-0, e agora vai enfrentar o Bandeirante de Brodowski na próxima fase. Após Esporte da Sorte, patrocinadora master do Corinthians, ser vetada de atuar nacionalmente, Timão recebe novas propostas de outras empresas e avalia a situação. Dentro do clube, a expectativa é que a situação seja resolvida nas próximas semanas. Jorginho do Arsenal é oferecido ao Palmeiras.
mas o clube também mantém cautela e ainda não abre negociação com o jogador. Internamente, a diretoria gosta do nome do volante, que foi oferecido pelos próprios representantes do atleta. Após boatos, Javier Mascherano, técnico do Inter Miami, descarta a contratação de Neymar pelo time americano. Argentino citou regras salariais da MLS como um empecilho e disse ser impossível pensar no craque brasileiro neste momento. Rádio Bandeirantes. São 11h34 em Campinas. Leandro Bolis daqui a pouco vai narrar a macaca. Estará em campo a macaquinha na copinha, lutando aí pelo empate para manter a primeira colocação, e a primeira colocação faz com que o time se mantenha na sede que disputou até agora a primeira fase da competição, ou seja, Santa Fé do Sul. Alô, Bolis, um abraço, bom dia. Tudo bem, Batistão? Grande abraço para você, um abraço para o ouvinte da Bandeirantes, mais uma vez aqui, hoje no Nossa Área. É verdade, daqui a pouquinho a Macaca entra em campo pela terceira e última rodada desta primeira fase da Copinha, já classificada, pega o IAP do Maranhão. IAP sim, esse é jogo decisivo para o time do Maranhão, mas para a Ponte não. A Ponte joga por um empate para terminar na primeira colocação e, consequentemente, pegar o Votuporanguense. Caso termine na segunda colocação, vai pegar o Botafogo. O Edson Abobrão deve promover algumas modificações no time, porque há a possibilidade da Ponte jogar já no domingo. Então, jogar hoje já no domingo, mesmo porque a Federação Paulista de Futebol reservou 2 datas para os jogos da segunda fase, no domingo e também na segunda-feira. Como Botafogo e Votuporanguense jogaram na quarta-feira, eu acho pouco provável que a Federação espere até a segunda-feira para realizar estas partidas. Então, muito provavelmente, a Ponte jogue já no domingo, e aí o Edson Boar, o Abobrão, deve promover algumas alterações no time. Batista. A partir do meio-dia, o Edu Pinheiro já estará no comando do Concentração 12h30, abertura da jornada, e a bola rola a partir de 13h. Leandro Bolis está registrado, vai narrar com Gleger Zorzin nos comentários, Vladimir Catarino nas reportagens e o Edu Pinheiro no plantão informativo. Nossa Área, mesa de áudio Pedro Piscinato. Ele responde também pelo switcher, o equipamento que corta a imagem e manda para o canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Vamos lá então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque ontem, jogando em Franca, o Guarani perdeu para o Nova Iguaçu pelo placar de 1-0. Mesmo assim, terminou na primeira colocação do grupo. Isso porque o Atlético Mineiro venceu, porém por 3-0. Pelo saldo de gols, o time bugrino terminou, portanto, na primeira colocação. Vai pegar agora o Bandeirante de Brodowski. A Federação Paulista de Futebol deverá divulgar ainda hoje a data, horário e o local deste confronto. Quem entra em campo daqui a pouquinho é o time da Ponte Preta. A Macaca pega o IAP do Maranhão às 13 horas. Já tem a sua vaga assegurada e, em caso de vitória, termina na primeira colocação. Caso isso ocorra, a Macaca vai pegar o Votuporanguense. Caso termine na segunda colocação, pega o Botafogo. Neste fim de semana tem início importantes campeonatos estaduais. Tem o Baiano, tem o Carioca e o Pernambucano. Pelo Campeonato Baiano, amanhã às 4h no Barradão, tem Vitória e Barcelona. Já o Bahia estreia com seu time sub-20 no domingo, jogando contra a Jacuipense. Pelo Campeonato Carioca, as estreias também dos times grandes da capital, com destaque para Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo, que vão estrear na competição.
Antes eu destaco ainda o Campeonato Pernambucano. Vamos ter amanhã, às 4 da tarde, Decisão e Santa Cruz, às 4h30, Náutico e Petrolina. O Sport estreia amanhã também contra o Afogados. Então, para finalizar, Campeonato Carioca, primeira rodada, lembrando que a maior parte dos times, né, ou a grande parte aí dos times grandes, eles não estarão jogando, estreando com os seus times considerados titulares. O Botafogo amanhã pega o Maricá às 16 horas, 16h30 tem Nova Iguaçu e Vasco, às 19h Bangu e Portuguesa. No domingo, 4 da tarde, Flamengo e Boa Vista. Ainda às 4, Madureira e Volta Redonda. E às 7 da noite desse domingo tem Fluminense e Sampaio Correia. Lembrando que o Campeonato Paulista começa na quarta-feira, dia 15. Os times de Campinas estreiam nesta data. 18h30 tem Novo Horizontino e Ponte Preta em Novo Horizonte. 7h30, ou seja, 19h30 no Brinco, tem Guarani e Botafogo. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. São 11h40 em Campinas. Bom dia. O Gleger precisa fazer uma reformulação em seus comentários. Dias atrás ele disse no programa da tarde que Ronaldinho Gaúcho é melhor do que o Messi. Misericórdia. Cachelli, de Santo Antônio de Posse. É a opinião, né, o Cachelli? Nós temos que respeitar a opinião. É o princípio democrático. Cada um tem a sua e ele tem a opinião dele. Então nós temos que respeitar, assim como você, ouvinte, também tem a sua opinião. E sempre que você manda a sua opinião, nós respeitamos. Bom dia, Batista. É o Batata de Rio Preto. Manda um abraço aí pro Marcão e o senhor Roberto. Estamos ligados. Batista, no papel parece que a Ponte está formando um bom time. Abraço. Bom, um abraço aí então para o Marcão e para o senhor Roberto, né, que estão contigo aí nos ouvindo. E eu concordo. Acho que realmente no papel tem que saber se vai dar liga. Tem muito esse negócio no futebol. Tem que saber se vai dar liga o time. Agora, no papel, nominalmente falando, eu tô gostando aí das contratações. Acho que a Ponte tem sim possibilidade de fazer um ano de 2025 muito bom, baseado aí nessas contratações até agora. Nossa, taxista divulgando jogadores, ou a imprensa de Campinas está sem credibilidade com os clubes, ou estão trabalhando como querem em home office. Alguma novidade na pousada do Oscar? Diz aqui o ouvinte Edson Luiz Guilherme. Ô Edson, o taxista, ele estava lá no aeroporto, o ponto dele é lá, né? Aliás, o Boles, que estava no comando do programa ontem, e colocou no ar essa informação que foi trazida pelo taxista. Taxista é uma ótima fonte. Assim como o garçom. Garçom também é uma excelente fonte. Porque os caras estão almoçando ali, o garçom tá por ali, entendeu? Ele cisca aqui, cisca lá, ali tá de olho, tá ouvindo aquilo que está sendo falado. Então foi dado a informação, o jogador que o Guarani contratou desceu no aeroporto de Viracopos, Luiz Miguel. Tem a ficha aqui desse Luiz Miguel. Luiz Miguel é um jogador que está sendo repatriado pela equipe do Guarani. Tem 22 anos. Natural de Salvador. É um atacante. Atua pela direita, mas também pela esquerda, porque é canhoto. E ele estava no Alverca. 24-25, temporada, 12 jogos, uma assistência.
Mas ele está lá desde 2022. E o último clube brasileiro dele foi o Fortaleza em 2021. Então, Bolis, ontem você estava no comando do programa e colocou essa informação do Luiz Miguel. A gente tem que contextualizar, né, Batista? Primeiro que o ouvinte, o Esporte em Debate, serve exatamente para isso, né? Para a gente tratar assuntos que a produção coloca no Fala Galera e outros assuntos também em relação aos times de Campinas. E o Mineiro é um ouvinte que sempre participa conosco, sempre manda mensagens. E como você colocou, o Mineiro trabalhará no aeroporto de Viracopos. Fatalmente entrou o jogador, né? Entrou o cidadão lá com o estilo de jogador e deve ter perguntado: e aí, o que você veio fazer em Campinas? Isso é muito comum entre taxistas, motoristas de aplicativo. Ele deve ter dito: olha, vim jogar no Guarani. Imediatamente o Mineiro pegou o celular e mandou mensagem pra gente, sem o próprio Luiz Miguel saber. Porque na própria mensagem, ao fundo, ele pergunta: você vai jogar? Tava onde? Qual o seu nome? E o Luiz Miguel fala mais ou menos assim: espera um pouquinho, algo desse tipo. E o Mineiro acaba trazendo essa informação pra gente. É Luiz Miguel aqui, tá chegando. Ele até usa, né? Batista, tá aqui, não percebeu que era o Bolis que estava apresentando? Tô aqui com um jogador que tá chegando para reforçar o Guarani. Então, foi mais ou menos dessa forma que ocorreu. Não foi a gente que pediu: Mineiro, se chegar alguém aí no aeroporto, traz pra informação pra gente. Foi algo que o ouvinte sempre participa e eis que nessa situação acabou ocorrendo. Nesse caso, né? Porque você sabe que tem muito fake news também, né? Mas nesse caso, o Mineiro, o telefone dele está cadastrado aqui no nosso sistema, porque é um ouvinte que participa sempre. Sim. Então, nesse caso, ele sim tem credibilidade para dar esse tipo de informação. E o jogador não negou, né? O jogador no primeiro momento não queria falar: não, espera, é muito comum, né? O clube deve ter orientado a ele: espera um pouquinho, espera para a gente apresentar, depois a gente anuncia, assessoria de comunicação. Mas ele furou a assessoria de comunicação literalmente e trouxe a informação. 11h45. É hora da Ponte na Band. Informações do Guarani. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, ontem o Guarani acabou sendo surpreendido, perdeu para o Nova Iguaçu por 1-0, partida lá em Franca, na última rodada desta primeira fase do Grupo 5. O Guarani já entrou classificado e dependia apenas de um empate, né, para garantir o primeiro lugar no grupo. O técnico Jairo Blumer poupou alguns jogadores, outros estavam suspensos. Foram 6 mudanças no time titular, que havia vencido as 2 primeiras partidas, e no finalzinho o Nova Iguaçu marcou o gol da vitória. Com isso, o Guarani ainda não havia determinado aí o seu primeiro lugar no grupo. Dependia do resultado do jogo do Atlético Mineiro. 3-0 o Atlético Mineiro venceu a Francana e com isso, pelo saldo de gols, o Guarani terminou em primeiro lugar no grupo. Agora vai pegar o Bandeirante de Brodowski na próxima fase, em data e horário a ser definido pela Federação Paulista de Futebol. Já o time profissional está treinando em Águas de Lindóia, antes da partida de quarta-feira contra o Botafogo, dando início ao Campeonato Paulista. E o Mineiro, né, nosso ouvinte, taxista lá do aeroporto de Viracopos, entregou um possível, provável reforço do Guarani. O atacante Luiz Miguel andou lá no táxi do Mineiro e já entregou que deverá ser reforço do Guarani para a temporada 2025. Meu avô, amante de rádio, já ouvia, né? E dizia, Batista, quem tem amigo ouvinte tem tudo. Nós temos amigos ouvintes, o Mineirinho entregou pra gente. Luiz Miguel deverá ser reforço do Bugre para a próxima temporada, Batista. São 11h47 em Campinas. Batista, você é ícone. E eu, Roberto Giandoso, estou com o nosso amigo Gleger. O Ronaldinho Gaúcho jogou muito mais que o Messi. Uma pena que não teve cabeça e alguém que gerencia a sua carreira. Abraços a todos da Band Nota 1000. Ô Roberto Giandoso, a questão que foi debatida, né, é quem jogou mais, Messi ou Ronaldinho Gaúcho. Não é quem conquistou mais títulos ou quem teve mais prêmios individuais. Era quem jogou mais, Messi ou Ronaldinho Gaúcho. E 2 comentaristas participaram. O Tigrão cravou Messi, dizendo que está muito acima
do Ronaldinho Gaúcho e o Gleger cravou Ronaldinho Gaúcho com a mesma frase. Está muito acima do que o Messi. E a pergunta era, os dois no auge da carreira, quem jogou mais? Ronaldinho Gaúcho ou Messi? E aí tivemos, portanto, opiniões diferentes dos comentaristas. Por falar em Valdemir Gomes, ele está chegando no pedaço para falar do Guarani. Diz aí, Tigrão. Batista, os caras veem problema em tudo, né? Absolutamente tudo. Então, se foi o mineiro taxista, ou se foi o secretário-chefe de comunicações do Palácio do Planalto, não importa. Parabéns para o mineiro que está atento, é um grande ouvinte nosso. Conheço o mineiro, já utilizei os serviços dele de táxi lá do aeroporto de Viracopos e estava atento, tá ligado, passa informação, ouve a Bandeirantes todo dia e estamos conversados. Não é porque está em home office. Os caras, tudo é motivo para criticar, pelo amor de Deus. Tomara que vá bem o Luiz Miguel, né? Nome de cantor espanhol. Atacante, beirada, joga dos dois lados, vamos esperar. Vamos torcer para que corra tudo bem com ele e que o Guarani, aos poucos, vá aí definindo e fechando, né, de uma forma realmente total o seu grupo, de uma forma consistente, de uma forma já praticamente definitiva. É isso. E o time continua treinando. Ontem na Taça São Paulo, o Guarani jogou praticamente com o time suplente, né? Ritmo mais baixo, acho até que se poupou na partida, acabou perdendo no finalzinho, tomou o gol aos 40 minutos, 1-0, mas uma derrota sem nenhuma consequência. O Guarani, conforme todos nós prevíamos, já estava classificado e estava praticamente garantido na primeira colocação, e isso acabou acontecendo. O Guarani continua em Franca, vai em frente e agora, com todos os titulares à disposição, certamente vai passar mais uma fase, eu tenho plena convicção disso, e aí já estará entre os 32 melhores dos 128 que iniciaram este festivalzão do calor. Valeu, Tigrão, 11h51. Ponte Preta chegando, Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Elenco Ponte Pretano segue trabalhando na cidade de Bragança Paulista. Lá fica até a próxima quarta-feira, quando viaja direto para Novo Horizonte. Primeira partida da Ponte Preta no Campeonato Paulista 2025 vai ser no estádio Jorge Ismael de Meazzi, o Jorjão, na quarta-feira, 18h30. O técnico Alberto Valentim tem todos os jogadores à sua disposição. Aqueles contratados, né, que já foram anunciados, 15 contratados e anunciados oficialmente pela Ponte Preta, já estão com seus nomes divulgados pelo BID, que é o Boletim Informativo Diário da CBF, e isso lhes credencia a estar à disposição e serem escalados caso o treinador opte por isso para a partida contra o Novo Horizontino. Mas não acaba por aí, né? Não fecha por aí o ciclo de contratações. Um zagueiro agora é a meta da diretoria da Ponte Preta, um pedido do técnico Alberto Valentim, alguns nomes sendo avaliados para que esse acerto aconteça e o 16º anúncio de contratação seja feito de forma oficial. Enquanto isso, o time da Copinha volta a campo daqui a pouquinho, né, Batista? 13h, com transmissão da Rádio Bandeirantes, a Ponte Preta pega o IAP em Santa Fé do Sul, já está classificado à próxima fase e joga para garantir a primeira posição no grupo 2. E isso vai determinar quem vai ser o adversário da próxima fase na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Batista. É isso aí, daqui a pouco a bola rolando em instantes. Edu Pinheiro estará no ar com Concentração. Edu Pinheiro, o incomparável. E aí, Tigrão, falando agora da Ponte Preta, diz aí, Tigrão. Eu acho importante a Ponte ganhar esse jogo aí do IAP e do Maranhão, né? Não é um time muito fácil não de ser batido. Não é não. Time complicado, time de empresários e tal, mas a Ponte tem tudo para ganhar o jogo. Por que é importante?
que garante definitivamente aí a sua permanência na sede de Santa Fé do Sul, apesar do clima bastante quente, mas está quente em todo lugar, né? E, na verdade, o elenco já está na copinha, adaptado ao gramado, à cidade. Eu acho que seria muito importante. Então, vamos acompanhar atentamente o jogo de hoje, mais uma vez, a partir das 13 horas, com esse sol causticante, com essa temperatura altíssima, mas a Ponte vem se superando aí, jogou 2 até agora e ganhou as 2, né? Conseguiu ganhar do Cuiabá e do próprio Santa Fé. Agora, o IAP, vamos ver como é que vai ser o comportamento da meninada. E quanto ao time de profissionais, acho sim que a Ponte precisa pelo menos de mais um zagueiro de qualidade para tentar montar uma defesa não tão vulnerável e não tão incompetente como a defesa que vimos na Série B do Campeonato Brasileiro, inclusive porque alguns dos jogadores que foram muito mal na Série B estão aí, permaneceram. Então tem que trazer mais gente, eu não tenho dúvida nenhuma com relação a isso. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Chegando então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para trazer as prováveis escalações de Ponte Preta e IAP do Maranhão, que jogam já às 13 horas, 1 da tarde em Santa Fé do Sul. A Macaca tem 100% de aproveitamento. A provável Ponte, lembrando que o técnico Edson Boaro deve fazer algumas modificações no time. Ângelo ou João Vitor do gol, Léo Lovato, Diego Leão, Pablo e Gabriel Braga, Diego Domene, Gustavo Teres, Pedrinho e Nicolas, Cauã Moreira e Miguel, além de Pedrinho, né? Como eu disse, aí a provável escalação do time da Ponte Preta, porque o Edson Boaro deve fazer algumas alterações. Já o provável IAP, Kennedy no gol, Pietro e Emerson, os laterais Samuel e França, no meio campo Luan, Kerdon, Ezequiel e Dudu, na frente Edu e Caio. 13 horas, 1 da tarde, já a bola rola lá em Santa Fé do Sul, Copa São Paulo, terceira e última rodada da fase de grupos, tem Ponte Preta e IAP do Maranhão. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só
tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. Final do Nossa Área de hoje. Amanhã tem mais, 11h30 da manhã. Voltamos às 5 da tarde com o Esporte em Debate, das 5 até as 7h30. E na sequência vem aí o Nossa Área Nacional. Valeu, gente. Grande abraço. Ótima tarde. Tchau. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações